Vamos falar um pouquinho do fundo eleitoral, gente. No ano que vem ele deve chegar ao recorde e chegar a 5 bilhões de reais para as eleições municipais. Esse montante ainda é discutido pelos congressistas lá em Brasília e pode ser alterado, mas é um anseio principalmente de deputados que almejam ser candidatos às prefeituras ou apoiar seus aliados em redutos eleitorais. Caso se confirme, o aumento será de 150% em relação ao fundo eleitoral de 2020, que foi de 2 bilhões de reais. Wilsinho Pedroso, como é que você vê esse aumento? Vai passar, né? Paga quando ficar rico. Não, eles estão revendo. Só se estiver revendo para cima, porque para baixo não estão revendo. Não estão revendo. Esse é um problema do nosso sistema eleitoral, né? A gente tem aquela questão de, olha, tem que ser público, não tem que ser privado, porque protege da corrupção no futuro e tal. Mas ele fica dependente de campanha, custa e custa caro, não adianta. Os partidos, inclusive, se fortalecem elegendo deputados federais justamente para ter os fundos. E essa eleição ainda é barata, porque é a eleição de prefeito e vereadores. Você vai ver na reeleição deles daqui 2 anos, na reeleição do presidente, na reeleição do governador, na reeleição dos deputados, que sim tem validade para formar o fundo da próxima eleição, que não é o fundo eleitoral, mas o fundo partidário, né? O fundo partidário. Sim, você tem experiência boa? Quanto custaria uma campanha de prefeito de São Paulo, assim, para vencer? Um candidato razoavelmente bom. Para vencer? Tem o teto, eu não sei quanto vai ser o teto. Quanto você acha que o teto em 2020 foi 10 milhões? 10 milhões? 15 milhões? 15 milhões. Então eu vou dar uma ideia. Se for aprovado esses 6 bilhões que eles estão falando, Paulo, dividindo pelo número de eleitores e fazendo a distribuição, porque me parece um número mais ou menos razoável, São Paulo teria 116 milhões de reais para fazer a campanha. Ou seja, você está pensando muito pequeno, sim. 10 milhões é nada. 116 milhões? Para quantos? 4, 5 candidatos? Mas a democracia não deve ser financiada? Esse é o ponto. A gente vive no país da hipocrisia. Nós tínhamos a possibilidade de financiamento pelas pessoas jurídicas, por conta do mensalão, de toda aquela história. O Supremo decidiu que não era possível e, a partir daí, a cota do fundo partidário e agora do fundo eleitoral só aumentaram. Então, nós não permitimos mais que as empresas custeiem, que a iniciativa privada custeie, e a gente tira esse dinheiro da educação, da saúde, de diversas outras finalidades, né? É o país da hipocrisia, não tem jeito. Eu acho que se você pegar, por exemplo, o que dava para fazer com 5, 6 bilhões, a gente, por exemplo, você podia enfrentar problemas de segurança pública. Teve ali em 2018 aquela intervenção federal no Rio, com 1 bilhão e 200 milhões, eles, assim, avançaram anos. Mas você vai passar... Me parece muito que o fundo partidário é uma espécie de política de redução de danos. Assim, vai ser ruim mesmo, então vamos tornar público, porque aí fica menos pior. Eu não acho que a gente tem que pensar isso, que isso é uma visão mais de esquerda, a redução de danos. Acho que não, a gente tem que ir no cerne do problema. A gente tem que tirar esse paternalismo estatal. Por exemplo, o Partido Novo não queria usar o fundo partidário. Você fala, não, tá bom, vocês não usar, a gente vai passar para outro partido. Ou seja, é o paternalismo estatal obrigando... O novo presidente já falou que vai usar. Vai usar. O novo presidente já falou que vai usar. Já está usando. Já mudou isso aí, já não é mais novo, não. Mas é o paternalismo, né? Quando a gente pega 5 bilhões de reais e divide por 269 mil reais, que é a casa, minha casa, daria 18.500 moradias. Cadê a defesa das questões sociais, de melhoras e tal? E outra coisa, imaginemos que você foi para Harvard e que deve ter sido uma experiência realmente muito interessante. E você conseguia que alguém te financiasse para você o dia de amanhã trabalhar. Por que deveria ser um terceiro que financiava a tua carreira? Por que não era você? Você financiou, você pediu um empréstimo e você financiou. Por que o político tem que ter um dinheiro pago pelos contribuintes para a sua vontade de ser político? Por que ele não paga? Se eu quero ser político, eu deveria pagar para ser político. Eu acho aí que quem o problema, é rico consegue disputar a eleição melhor que o cara que é pobre quer ser político. Então, mas eu acho que a discussão ela tá num caminho equivocado, porque é o seguinte, essa coisa do financiamento público ou não de campanha, eu acho que é o de menos. O problema é poucos terem acesso ao dinheiro. Esse é o problema. Discrecional. Porque hoje você tem
uma meia dúzia de caciques partidários que se beneficiam de 90%, 85% desse dinheiro. E esse dinheiro não chega nessas candidaturas que o PP está falando. Que eles se decidem. Aquela moça negra de comunidade que quer de alguma forma uma oportunidade não tem mesmo dinheiro para fazer campanha. Só que esse dinheiro não chega por conta disso, por conta do caminho, da estrutura partidária. Esse é o problema. E essa era a desculpa não é ser público, com a criação do fundo partidário, a desculpa era exatamente essa. O problema, então, aí eles usam. Democratizar, eles fazer usam. chegar nas pessoas. Eles usam. Mas é um sistema que ele não visa se melhorar, ele visa se manter. Esse que é o problema. É um sistema que é pensado para ele continuar existindo. Porque é o seguinte, ele se 5 bilhões, vamos pegar 5 bilhões, fossem gastos com candidaturas de uma forma igualitária, eu acho que não seria um dinheiro jogado fora do jeito que é hoje, entendeu? Concordo com você. Eu acho que seria diferente. Obviamente que 5 bilhões é um valor muito alto, mas a gente poderia diminuir isso. Mas pensando naquela pessoa jovem que não tem financiamento, que não tem absolutamente nada, como é que o cara vai se meter na política? Baseado no quê? Só que aí o problema é o seguinte, a gente está dando dinheiro para caciques, de alguma forma, ganharem esse discurso, porque é isso que eles fazem, ou seja, não, é importante porque o dinheiro vai chegar para aquela pessoa menos favorecida. Mas na prática isso não acontece. Os caras pegam uma boa porcentagem desse recurso e concentram nas estruturas partidárias. Esse é o problema. PP em seguida o Wilson. Eu concordo com você, Paulinho. E tem muita hipocrisia nessa discussão. Concordo com o que a Cássio colocou também, né? A gente decidiu, né, depois da Lava Jato, por conta da decisão do STF, que recurso privado para a campanha era inconstitucional e era ilegal, logo tinha que ser público, né? Então, o nosso modelo é de financiamento público de campanha. Então, essa é a questão. Não tem como mudar. É financiamento público de campanha. E quando você acha que não volta para o privado? Pode até voltar a discussão, assim, mas no momento atual é financiamento público de campanha. Então, essa discussão, quando você pega o número global de 5 bilhões de reais e compara com quanto que poderia ser usado com saúde, quanto poderia ser usado com educação, é meio equivocado esse argumento. Porque eu vejo como algo legítimo você investir dinheiro para a democracia, para incentivar a democracia, para melhorar a democracia. E eu vejo financiamento público de campanha algo nesse sentido, não é? Então a gente tem que começar a discutir questão estrutural. Seja como que a gente consegue democratizar o acesso desse valor para todos os candidatos, seja criar uma reforma política que barateie as eleições. Como, por exemplo, lista fechada. Sem polemizar, lista fechada. A pessoa vota no partido. Isso diminuiria com certeza, por exemplo, o custo de uma campanha. Mas é horrível isso. Bem, eu tô nem falando se sou a favor ou contra, mas tem outros tipos de políticas e de medidas que você podia discutir que barateasse o custo de uma campanha eleitoral, né? Outro ponto que você colocou bem, Paulinho. Como eu posso incentivar que aquela pessoa que é desconhecida tenha dinheiro para a campanha e ela possa ficar, por exemplo, sem depender do cacique partidário, né? Será que não pode ter uma medida do dinheiro ir para os candidatos agora, e não para o partido? Nesse sentido, uma sugestão aí. Só por partes aqui. Nesse sentido, vocês acham que foi positiva aquela delimitação para mulheres? Porque os caciques têm alguns problemas aí na distribuição desses recursos, como, por exemplo, o dinheiro para as mulheres, né? Como é que vocês veem isso? A distribuição, Paulinho, tem que tirar um pouco o que o PP falou, tem que tirar um pouco da cabeça dos caciques, porque o dinheiro não chega lá embaixo. Eu vou explicar para as pessoas como funciona. O cacique define o estado que ele quer investir, porque é onde ele tem possibilidade de fazer os deputados. Vamos falar campanha federal, tá? Sim. Deputados federais e os estaduais, com menos importância, mas os deputados federais e estaduais pagam, na maioria das vezes, o teto para os deputados estaduais, ou seja, o cara que já teve mandato, já teve exposição, já teve lá, ele é o mais beneficiado, não a pessoa que mais precisa, que é o candidato lá da periferia, o candidato de primeiro mandato. O candidato de primeiro mandato muitas vezes não chega o recurso para o deputado federal e para o deputado estadual, que já está no mandato. Na maioria das vezes recebe o teto, que é, sei lá, 10 milhões, 5 milhões, não lembro quanto que foi o teto. Para federal foi 2 milhões e pouco, para estadual 1 milhão e pouco. Receberam o teto. O fundo banca 100%. Mas por escolha do dirigente partidário. Vou colocar o dirigente, vou colocar o diretório nacional. Sim, perfeito. Ou partido. Diretório nacional.
O que nós precisamos, o exercício que tem que ser feito, esquecer essa história, vamos esquecer essa história de financiamento privado, porque sempre vai dar uma coisa. Mas tinha um mecanismo que o dinheiro chegasse para todo mundo. Por causa que fique com 40%, direção nacional 40%, 40%. Para quem ele distribuir, já não vai mais dinheiro. O resto vai para os outros candidatos. Esse é o sonho socialista para todas as coisas. Vamos ter um modelo onde todos tenham a mesma renda, todos ganham o mesmo dinheiro, todos têm a mesma renda de campanha. É muito bonito, mas não funciona na prática. Precisa tirar todo o dinheiro público, porque o dinheiro público hoje na campanha é maior do que era o dinheiro privado. A coisa piorou e ficou mais elitizada ainda. Só para dar uma ideia para vocês, o partido do Valdemar Costa Neto vai faturar no ano que vem, se confirmarem isso aí, mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro. Então tira o dinheiro, que as pessoas se comunicam hoje por redes sociais, por outras maneiras muito mais baratas. Mas aí a competitividade vai ficar melhor. E digo mais, veja mais, em 2018, que não tinha o dinheiro público, foi o ano mais escasso de dinheiro de campanhas, foi o ano que nós mais tivemos renovação. E de gente que conseguiu se eleger com poucos recursos. É a demonstração que, tirando o dinheiro público, mesmo que não venha o dinheiro das empresas, é o melhor caminho. Diogão, quando nós falávamos no começo sobre a escolha do Flávio Dino, você mesmo criticou, falou, olha, esses que vieram das redes sociais só querem likes. Então eu acho, é uma tendência que a gente tem no Congresso. O que eu disse é que... Infelizmente, esses que vieram desse campo das redes sociais, eles, no fim das contas, mesmo no mandato, eles estão mais preocupados com o like do que com a produção política. Nem todos. Tem alguns que continuam. Você vê alguns fazendo discurso. No parlamento, eles começam falando para o parlamento como se estivessem se comunicando com seus pares. E no final do debate, eles soltam alfinetadas muito fortes à oposição com quem eles falam. Mas qual a solução? Então, eu não entendi a solução. Eles querem a solução também não. Qual a solução? Ele não quer dinheiro tem dinheiro público. Tira o dinheiro público. Tira o dinheiro individual da pessoa. Cada um se vire. Não, ele quer voltar com iniciativa privada. De outro lado, se eu quiser ser candidato e puder fazer chocolatinho para vender, para angariar dinheiro para campanha, que deixe. Mas posso falar uma coisa? Você joga a responsabilidade nas costas das redes sociais. Você diz o seguinte, as redes sociais elas conseguem de alguma forma. Não, o que eu disse é que hoje é mais barato se comunicar. Para pensar o seguinte. Ele quer elitizar a política. Ele quer elitizar a política. Não, vamos lá. Isso é o contrário. Hoje a comunicação é muito menos elitizada. Elitizar a política é o que estão fazendo hoje. 1 bilhão para um único partido. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa pobre que mora numa comunidade, tem mais de 60 anos, não é escolarizada, enfim, ela é excluída da sociedade. Aí ela diz o seguinte, eu quero entrar na política. E aí? Ser dificílimo. Joga na rede social. Não, peraí. Vai ser dificílimo. Não vai ter chance. Quase com certeza não vai ter chance. Então é um atestado de que essas pessoas estão fora do processo. Mas o ideal socialista, o que eu disse no começo, o ideal socialista é de que essa pessoa tenha a mesma chance que alguém que tenha muitos recursos, muita comunicação. Para mim, dinheiro público na campanha tem que mirar essas pessoas, entendeu? O problema é que o dinheiro público... O problema é que o dinheiro público hoje é utilizado para cacique. Se um dia você conseguir descobrir o modelo que faça isso funcionar, você descobriu o ideal comunista, Paulo, que não existe. Esquece comunismo. Não existe, não tem jeito. Toda hora, socialismo, comunismo. Esse é o sonho que vendem. Mas o que está hoje é um social... E eu insisto, depois que veio o dinheiro público, as campanhas ficaram mais elitizadas, o dinheiro ficou mais concentrado. Eu acho que dinheiro Veja o ano de 2020. O modelo hoje é um socialismo para rico, então. Eu acho que o Paulo está certo quando você pensa, é mais difícil as pessoas com menos acesso terem recursos, mas isso não é uma tendência só do fundo partidário. Você vê, por exemplo, cláusula de barreira, você vê pequenos partidos aí que talvez sejam impedidos em acionar o STF, por exemplo. A gente vê na política brasileira a tendência dos pequenos partidos irem diminuindo e os grandes partidos aí se consolidarem. Então nisso eu concordo. O projeto é esse. Eu concordo contigo, Paulo. Vai ficar cada vez mais difícil para alguém de fora desse establishment entrar, porque você tem uma redução de número de partidos e esses partidos ficando cada vez mais fortes. Talvez aí você tenha um modelo parecido com o que você tem lá nos Estados Unidos ou em outros países aí de 2, 3 partidos no máximo. Eu acho que essa é a tendência. Mas falando agora do mérito da questão do
financiamento de campanha. Eu acho que o que o cidadão se pergunta é o seguinte, tá bom, estamos discutindo como financiar para esses políticos se reelegerem, continuarem as suas carreiras lindas, mas e aí? E o que esses políticos fazem de bom para mim? Que lei que eles fizeram, por exemplo, que me ajudou? Que medida que eles tomaram que me ajudou? Acho que o telespectador ou vocês dificilmente vão conseguir falar, não, isso que tal partido, isso que tal parlamentar fez de fato mudou a minha vida. Kawaguchi, posso ser muito sincero? O eleitor não está preocupado com isso. Pelo menos é a minha percepção. Se tivesse preocupado com isso, o resultado da eleição de 2022 para o Congresso não teria sido esse. A pauta do uso do dinheiro público numa campanha eleitoral não é a pauta do brasileiro. Isso não sou eu que estou dizendo, é só se olhar o resultado eleitoral. Veja quais candidatos usaram dinheiro público e se elegeram, quais candidatos não usaram dinheiro público e se eles se elegeram ou não. Mas isso é até mais profundo, né? Não é a pauta do brasileiro Não faz parte da pauta do brasileiro a própria preocupação com os congressistas. Eles não chegam a esse ponto, olha, gastou dinheiro público ou não gastou dinheiro público. Existem inúmeras pesquisas falando que o voto para o deputado federal, para o deputado estadual, para o vereador é decidido ali na hora, nos últimos dias. Então não estão preocupados com quem é e com o que vai fazer. O dinheiro público nessa fila de prioridades está ainda mais para trás. Eu acho que a questão é muito mais profunda, muito mais grave e a solução se é que ela existe, ela é muito mais complexa. O que vocês acham, senhor? Quer falar, Segredo? Queria, quando você disponibiliza dinheiro público ou privado, tanto faz, para uma campanha, quais são as 3 ferramentas de tentativa de conquista do voto? Vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde e vou melhorar a segurança. A grande maioria dos políticos, potencialmente, para ser eleitos, falam sobre essas 3 premissas. É que são as 3 principais preocupações, principalmente das mulheres. Vou pegar em qualquer. Vamos pegar nos últimos anos que você quiser, 10, 20, o que você quiser. Quantas dessas pessoas que prometeram isso conseguiram fazer? Muito pouco. Mas as pessoas continuam votando nessas 3 premissas. Com dinheiro público ou privado, tanto faz. Qual é o risco de que se não fez isso, não seja votado no futuro? Nenhuma. E aí você vê que o dinheiro público desses caciques vão ser colocados em pessoas que tenham ideias inovadoras, que tenham opção por uma característica pessoal, seja de facilidade de expressão, visual inclusive, de ser, esse pode ser escolhido pelo eleitor. E aí vai ir o dinheiro. Mas ninguém se interessa se depois essa pessoa cumpriu o que fez. É que você falou um negócio lá atrás, porque o negócio dos pobres, né? Que vale para todos, né? O eleitor vota na esperança também, né? Sim, claro. No sonho do melhor. O voto não é racional. Não é racional, o voto é emocional. Você se vê lá na frente em situação melhor, mesmo que você tenha já dinheiro, você se vê em uma situação melhor ainda com mais dinheiro. Se você não tem dinheiro, o conforto da família, a mãe, principalmente, a questão da educação para o filho vai melhorar, a questão do posto de saúde para o filho. Não é nem para ela, é para o filho, para a família. Então, essa questão do voto é uma coisa muito distante das pessoas, esse negócio do dinheiro, do financiamento. Mas não é uma controvérsia que todos os políticos defendem a melhora na saúde e a grande maioria dos políticos não vai no SUS? Como se explica? Não, vou melhorar, olha, vote em mim, eu vou melhorar a saúde sua e da sua família, mas eu vou no privado, não vou no SUS não. É uma mentira. Agora, a reforma política no Brasil não vai sair, né? Tão cedo. A conta gotas. Talvez alterações pontuais, alterações que sejam do interesse dos parlamentares, inclusive, né? A gente já discute isso há muito tempo, não só reforma política, mas reforma do nosso sistema político como um todo, do nosso sistema de gestão, para um eventual parlamentarismo, para um eventual semipresidencialismo. Mas, repito, não é do interesse deles. Eu acho que essas pautas que são do interesse dos parlamentares acabam superando. O pluripartidarismo talvez seja um exemplo. A gente está discutindo aqui caciques partidários, com esse monte de partidos que nós temos e com boa parte deles tendo dinheiro ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, não há interesse.
todos os partidos políticos, independente da representação na Câmara e no Congresso, tem já um percentual. Tem uma percentual que é um Até o PCO né? recebe, meu. Recebe. Eu concordo com a Cássio. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai ser uma canetada. Não vamos fazer uma lei, vamos aprovar a reforma política. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que a coisa está tendendo, como você falou, para um semipresidencialismo ou para um parlamentarismo. O que isso significa? O legislativo ganhar muita força em detrimento dos outros poderes. Do STF não vou falar nada, mas em cima do executivo. Por exemplo, você teve esse ano aqui o que aconteceu? Esses blocões organizados aí na Câmara, por exemplo. Você tem a questão das emendas, liberação de emendas. Então você tem um legislativo ficando cada vez mais forte. Então não acho que vai ser uma ação orquestrada, vamos fazer uma reforma política e votar agora. Mas acho que a coisa vai movimentando para o legislativo ficar mais forte. Tomara que a gente não volte para essa questão do parlamentarismo. Porque, infelizmente, no Brasil, o presidencialismo é a única forma de você segurar a ânsia do legislativo. Se a gente tivesse, por exemplo, o parlamentarismo do Brasil, o primeiro-ministro seria o Lira, seria o Cunha. PP, mas posso fazer uma provocação? Nesse caso específico, o presidencialismo é necessário. Posso fazer uma provocação? Hoje as pessoas não têm preocupação com o voto para o legislativo. Isso é fato, isso é comprovado. Quem trabalhou em campanha sabe. Os caras decidem na hora. Ali, você pega o santinho papel na rua. A população não tem essa preocupação, porque dá muita força ao executivo. Tirássemos o executivo, será que essa cultura não mudaria? As pessoas sabendo que aquele voto parlamentar é o que vai determinar o futuro dela. Eu acredito. Ela não mudaria a cultura? Eu acredito nisso. Eu acredito fielmente nisso. A nossa cultura, Pepe, não é uma cultura que valoriza o legislativo. Não se fala em legislativo no Brasil, com força. É tudo pauta do executivo. É o executivo que manda pro legislativo. A gente se acostumou, tem uma cultura no Brasil disso. Mas eu acho que o máximo que a gente pode pensar em ter aqui é o semipresidencialismo. Porque, na minha opinião, a reforma política já aconteceu. Eles já fizeram aquilo que eles mais queriam, que era garantir dinheiro de campanha, bastante dinheiro de campanha, porque a partir daí o candidato, depois de eleito, ele precisa de muito menos apoio da população e das pessoas, porque ele consegue o dinheiro para convencê-las de votar e não precisa convencê-las de apoiar na próxima eleição. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa foi a cláusula de barreira para diminuir a quantidade de partidos que recebam de verdade o fundo. Realmente, de fato, todos recebem, mas na proporção muito pouco. Enquanto nós vamos ver um partido recebendo 1 bilhão, nós vamos ver outro recebendo nem 1 milhão no ano inteiro aqui, nem 0,1%. Portanto, agora, a reforma, para mim, é a concentração de poder nos partidos. A grande força nos próximos anos vai ser dos caciques partidários. Mas partido político no Brasil é um bom negócio. Isso que eu ia falar. Excelente negócio. Eu fico mais revoltado com o pequeno, que não tem voto e recebe uma fatia que seja pequena, do que o grande, que teve uma quantidade grande de votos, então é legítimo, porque a população quis. Porque, de fato, não, mas cá entre nós, Pepe, vamos fazer um paralelo. Bater outro ponto pelo seguinte. O PCO, que recebe dinheiro público, ele declaradamente apoia o Hamas. Não é condizente com o nosso sistema, não condiz com a nossa sociedade a gente patrocinar esse tipo de ação com dinheiro público, por menor que seja a quantidade de dinheiro público. Mas não por conta que o PCO é pequeno, por conta que o PCO defende causas ilícitas, né? Agora, por exemplo, se você não der mais dinheiro pro pequeno, ou der nenhum dinheiro pequeno, der dinheiro mais pro grande, o pequeno sempre vai ser pequeno. Mas esquece, não tem nenhum setor, já falamos disso aqui, não tem nenhum setor onde esse modelo bonito, que o dinheiro chega na mesma proporção até pra pessoa mais necessitada. Esquece isso. Brasil, tipo o caso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O PT era minoria, virou PP, o maior partido do Brasil.